Boa noite, meus queridos companheiros, que eu já estou identificando aqui. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Michele, Gabriel, Alvarenga. Boa noite, Lídia. Paulo César, boa noite, seja bem-vindo. Marcileia, Guilherme, Luciano. E aí, aos seus compartilhamentos, o Emerson, geralmente a Shirley. Flávio, boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Espero que seu pai esteja muito bem. Maê, boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos. William, Ângela, a dona Guiomar, Iltinho e a Eloá, sejam bem-vindos também, meus queridos amigos. Adair, boa noite. Boa noite, Anitta, o Clarindo. Boa noite, Cido, seja bem-vindo. Claudionor, boa noite, Claudionor e Eliane também. Sejam todos muito bem-vindos. Mariângela, boa noite, espero também que a sua mãe esteja se recuperando bem. Rosilda, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Alex. Isso, Alex, boa semana para todos nós. Rosana, boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Cecília, Reinaldo, boa noite para vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje. Boa noite, Célia, seja bem-vinda também. Reinaldo, boa noite, Reinaldo. Que bom, Flávio, é o que eu falo, essa nossa família, as nossas energias e vibrações, elas chegam mesmo, elas atingem o objetivo. Muito bom. Boa noite, Luzia também, Luzia Maldi. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Tuca, olá, boa noite. Então que nós possamos agora, nesse instante, né, meus queridos, mais uma vez, firmarmos o nosso pensamento. Breves segundos de oração ou de pensamentos elevados são capazes de transformar a vida de muitas pessoas e principalmente a nossa. Nos colocarmos em sintonia com o Criador, ainda que por breves segundos, esvaziando a nossa mente de toda e qualquer preocupação, é algo que poderíamos dizer incalculável do ponto de vista espiritual. Nós não fazemos ideia do quanto isso beneficia a criatura. Que nós possamos continuar, sempre quando formos iniciar esses nossos momentos, exatamente visualizar esta nossa sintonia, o nosso contato com o Criador e, sobretudo, perceber as bênçãos que Ele envia para todos nós. E que essas bênçãos, muitas das vezes percebida por nós como uma chuva de luz, possa não somente nos atingir, mas que possa também atingir a todas as pessoas que convivem conosco, que fazem parte dessa nossa existência, que comungam conosco dessas experiências atuais, a fim de que essa luz ilumine o caminho de cada um. Estejamos encarnados e também para os desencarnados. Que segundos de paz e de tranquilidade experimentamos quando estamos nessa sintonia? Às vezes, se deixar, a gente quer ficar assim por muito tempo. Mas os nossos objetivos aqui são também outros, de buscar esclarecimentos através dessa doutrina. Mas confesso a vocês que muitas das vezes dá vontade da gente ficar assim por um tempinho a mais. Principalmente quando nós estamos fazendo isso juntos. Gente, eu tenho certeza que para vocês também deve ser diferente. Quando a gente faz uma oração em conjunto, é diferente de quando você está sozinho. É lógico que muitas das vezes a gente quer estar sozinhos. Sim, agora cada um de nós estamos aí no nosso lar, mas em conjunto nós estamos unidos.
E parece, não, é certeza de que realmente existe uma reunião de energias e de vibrações, tá? Mas como nós não podemos ficar somente aqui nas nossas orações, né? Vamos cada um fazer as suas depois. Vamos estudar um pouquinho, reler o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos ao capítulo 3, mas antes deixa aqui cumprimentar a Luísa, Nalim que entrou, Adriana Valério, Ana Cristina, Joana Camargo, né, que nós temos várias Joanas, essa Joana lá de Mococa, a Selma, a Eveline, a Gislaine, sejam todos muito bem-vindos, o Silvano, a Maria das Graças e aqueles que não deixam aqui o seu boa noite, às vezes a gente não consegue identificar nas imagens, tá aí a Dona Edília, o seu Milton também entrando, a Fátima, uma boa noite para todos vocês, me desculpe se eu não falei o nome de alguém. Gente, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas reuniões de segunda-feira. Nós estamos no capítulo 3, falando exatamente das diferentes categorias de mundos. E a gente está, de uma certa forma, avançando um pouquinho aquilo que o próprio codificador nos trouxe nestes comentários iniciais. Mas eu gostaria que vocês se lembrassem, e bem, logo do início deste capítulo 3, no primeiro tópico, quando Kardec vai falar dos diferentes estados da alma na erraticidade, porque isso vai nos ajudar e muito a entendermos essas diferentes categorias de mundos. Porque nós já vimos, já identificamos e a gente vai repetir isso outras vezes. As categorias dos mundos estão relacionadas com a qualidade dos espíritos que habitam estes mundos. Nós somos quem dá a categoria e a classificação ao mundo em que nós estamos. Quando nós falamos nós estamos falando da grande maioria. E a gente falou no início das nossas orações e que as nossas orações são realmente transformadoras. Falamos, quando estávamos estudando essa parte, que independentemente do mundo material onde nós estejamos, o nosso estado de espírito vai nos ajudar a enxergar as belezas que estão à nossa volta e a gente vai conseguir identificar com muita clareza essa categoria dos mundos que está também relacionadas com a categoria dos próprios espíritos, como a gente está estudando na Escala Espírita, no Livro dos Espíritos, às quintas-feiras. Então, gravem bem isso, porque nós vamos dar hoje sequência ao nosso estudo dessas diferentes categorias dos mundos. E eu não sei se vocês se lembram, a gente falou um pouquinho aqui da questão 181 e da 73 do livro, 181 do Livro dos Espíritos, 73 do livro Consolador, onde exatamente Emmanuel e Kardec vai falar que existem sim diferenças dos seres que habitam em cada planeta por conta exatamente das leis que estão regendo aquele mundo. Assim como no nosso próprio globo não existem diferenças. Gente, como é que é o estilo de vida de quem vive? Estou falando de seres que vivem, seres orgânicos, que vivem no fundo dos oceanos. É um estilo de vida diferente. A estrutura destes seres é diferente da nossa que estamos aqui, como também tem uma diferença daqueles que vivem no ar. Assim também acontece com os mundos. Cada mundo tem as suas respectivas formas, sobretudo formas de viver, formas de respirar. Por isso nós falávamos no encontro passado, a grande dificuldade de nós identificarmos vida em outros planetas, exatamente por quê? Porque a gente está procurando vidas de acordo com a nossa própria vida, a forma como nós vivemos, a forma como nós respiramos. E a gente vai perceber, sobretudo, aqui nós vamos trazer algumas características, se der tempo, mas eu prometi para vocês, né? Algumas características que Maria João de Deus, a mãe do Chico, traz para nós, por exemplo, de Saturno, algumas características de Marte e de Júpiter, muito pouco, mas existem algumas características destes globos que vai fazer e vai mostrar para nós que essas diferenças não nos permitem ver e identificar um estilo de vida igual ao nosso.
Então você fala assim, é impossível ter vida em Marte, mas é impossível ter vida em Marte do jeito que nós vivemos, do jeito que nós respiramos, com a qualidade da atmosfera nossa, mas lá vai ter uma qualidade de atmosfera de acordo com os seres daquele planeta. Então é muito bom e importante nós irmos desconstruindo esta ideia de materialidade que nós temos. Gostaria de chamar muita atenção de vocês para isso. Por quê? Porque se a gente não desconstituir um pouco dessa materialidade, nós teremos dificuldade de entender e de aceitar esse ensinamento do Cristo, que há muitas moradas na casa do Pai. Eu não quero, lógico, entrar aqui em polêmica, a gente está fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo nas segundas-feiras. Não quero aqui falar dessa questão relacionada com a ufologia, com a existência de discos voadores, mas eu sei que isso incomoda muita gente, e incomoda muita gente inclusive no meio espírita, e não era para incomodar. Por quê? Porque nós já temos consciência de que o próprio Cristo disse que há muitas moradas, ou numa interpretação bem adequada, numa interpretação de Pai, há muitos aposentos na casa do Pai. Então, se nós não desconstituirmos essa própria materialidade, ou esse grande apego que nós temos a essa forma de vida material, nós teremos dificuldades de entender e de aceitar a existência de vida em outros planetas. Então, não deixe isso atrapalhar vocês. E é claro, o objetivo da nossa leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo não é exatamente fazer com que todos creiam, não. O objetivo aqui é exatamente a gente olhar para dentro, identificar essas diferentes ou esses diferentes estados de alma na erraticidade, ou os diferentes estados de alma que cada um de nós temos, para que nós tenhamos também condições de, por que não, visitar outros mundos, visitar outros planetas, identificar esse estilo de vida que existe fora daqui e, sobretudo, trabalhar para que nós melhoremos o nosso próprio interior. E aí sim, nos identifiquemos com estes seres que, como nós veremos adiante, estão constituindo um planeta onde prevalece, onde predomina exclusivamente o bem. Então este é o objetivo. Não quero levantar polêmicas, não quero jogar nenhum grilinho na cabeça de vocês. O Cristo disse, há muitas moradas. Ótimo, nós sabemos e nós acreditamos que nesses bilhões de galáxias que existem, não poderia existir vida só aqui. Então, desconstituindo a nossa visão material, assim como os cientistas, nós falamos disso também na segunda passada. Se eu monto uma sonda aqui nesse planeta para que ela visite um outro planeta e lá identifique se há estilo de vida igual ao nosso, qual é a visão que eu estou dando para a minha sonda? A visão que eu estou dando para a minha sonda é a visão que eu tenho, é uma visão material. Eles vão enxergar do jeito que eu enxergo. E aí eu vou repetir aquilo que eu falei. Se nós não identificamos nem o mundo espiritual que nos envolve, como é que nós gostaríamos de identificar outros planetas? Fala para alguém que existem colônias espirituais. Muitos vão ficar abismados. Ah, mas isso aí não existe. A gente não vê. Ah, mas por que nós não vemos? Aí eu já, dando sequência aqui, lembro da colônia Nosso Lar, que com certeza é a mais famosa do nosso, posso dizer, do nosso planeta. É a mais famosa, não é a única. São milhares, como diz no livro Cartas de uma Morta, que eu já citei para vocês, e que a gente vai falar dele ainda hoje. Maria João de Deus fala, existem diversas colônias no mundo espiritual, e cada colônia identificada por seus próprios fundadores e com características próprias dos seres que habitam o nosso planeta. Então, antes mesmo de falar do Nosso Lar, eu posso citar Chico Xavier, a sua irmã, que era católica e desencarnou católica, ela voltou numa outra oportunidade e trouxe uma mensagem através do Chico, falando de uma colônia que existe lá onde ela foi recebida, que era uma colônia católica,
Uma colônia onde tinha padres que se vestiam como padres, tinham igrejas, catedrais, tinha conventos, mosteiros. Uma colônia espiritual para receber os católicos. Por quê? Porque não existe essa mudança brusca. Deus não quer exatamente que nós, de uma hora para outra, nos transformemos em seres. Então não é assim. As mudanças ou a lei do progresso, ela é gradativa. Assim como existe um outro livro também, deixa eu ver aqui, eu anotei o nome dele, deixa eu ver se eu acho fácil aqui para vocês. Fugiu, daqui a pouco eu lembro o nome do livro, que é exatamente um livro onde... tá aqui, ó. A mensagem da irmã do Chico está no livro Depois da Travessia, que ela conta de uma cidade espiritual católica. E no livro também, Quando se pretende falar da vida, narra a saga, ou narra a história de um filho de judeus que viviam aqui no Brasil, e eles foram recebendo diversas mensagens, depois eles montaram no livro. E até é interessante porque é um livro onde Chico não menciona e não fala de Jesus, como nós sempre falamos. Por quê? Porque lá era uma colônia que está inclusive no plano espiritual de Jerusalém, onde eles ainda vivem aquele estilo de vida. Então tem os profetas, tem o próprio Cristo, sim, perfeitamente, mas não se fala de Jesus como nós falamos. Por quê? Porque não quer exatamente constranger aquelas pessoas, ou não quer violentar consciências. E aí ele vai narrando como é que é a colônia espiritual lá onde ele está, como que as pessoas lá vivem. Assim como a mãe do Chico, no Cartas de uma Morta, vai dizer que existem colônias esparramadas pelo mundo afora, e boa parte delas ainda não conhecem, não entendem Jesus, sobretudo não conhecem os próprios evangelhos. Ou seja, tem muito trabalho a ser feito. Só para mostrar para vocês, quando a gente fala nessas diferentes categorias de mundo, a gente está falando não é apenas e tão somente no mundo espírita ou de acordo com o espiritismo, não. É o mundo normal que nos cerca. Assim como existem os planetas, existem também as colônias. Mas o que a gente tem mais contato é a colônia Nosso Lar, que inclusive virou filme. Muita gente fala assim, nossa, mas isso é fantasia. Eu já vi inclusive artigos que escreveram, e artigos muito bem escritos, falando que aquilo ali é uma utopia, uma fantasia, que aquilo não existe. Mas é porque as pessoas às vezes não querem se aprofundar e não querem abrir a sua mente para as possibilidades que infelizmente escapa à nossa visão material. Emmanuel, por exemplo, no livro que leva o seu título, seu nome, Emmanuel, ele vai falar da colônia Nosso Lar. Inclusive ele vai dizer o seguinte, que a colônia Nosso Lar, ela está mais ou menos a 50 quilômetros no plano espiritual da cidade do Rio de Janeiro. Olha, se ele está a 50 quilômetros acima, gente, os aviões, principalmente os aviões internacionais, que voam numa altitude um pouco mais alta, se posso assim me expressar, mas nessas altitudes mais altas destes aviões, eles voam mais ou menos a cerca de 11 quilômetros. Agora, você tem uma cidade que está a 50 quilômetros, é praticamente 40 quilômetros a mais de altitude. Aí você vai falar assim, mas então se eu for em 50 quilômetros eu vou esbarrar nelas? Não, a gente está falando de dimensões diferentes, tá? Como a gente tem acostumado a ver aí nos filmes, os fantasmas ou os mortos, eles não passam, não atravessam a matéria. Então, são dimensões diferentes. Mas só para explicar para vocês, o Nosso Lar, ela está nesse nível, nesse patamar. Por isso que nós não temos acesso. Mas vamos tentar mandar uma sonda lá para o Nosso Lar para ver se a gente identifica alguma coisa? Nós não teremos parâmetros. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje é exatamente aquilo que a gente vem falando durante todos esses nossos estudos. Quando você, por exemplo, não conhece um país, às vezes você vê notícia pela televisão e tal, mas se um amigo vai lá, visita esse país e vem e traz a notícia para você, você vai ficar muito mais ligado às notícias que o seu amigo trouxe, que o seu familiar trouxe, até mesmo do que aquelas que estão na TV.
Então, a mesma coisa acontece conosco. Os amigos do plano espiritual trouxeram essas informações para nós. Eu parece que não acredito. Não, mas foi um amigo, foi alguém que trouxe, uma pessoa respeitável que trouxe essas mensagens. Foi? Não, então beleza. Até que eu vá lá, eu tenho que, de uma certa forma, acreditar. Ainda que, eu não tenha, mas será que... Eu tenho uma duvidazinha na minha mente, mas aquilo que ele me disse tem que ser registrado de alguma forma, para quando eu for confrontar exatamente com aquelas ideias. Então a gente precisa aprender isso. E o que a doutrina espírita faz é exatamente a mesma coisa conosco. Essas diferentes categorias de mundos que nós estamos trabalhando, que nós estamos tratando, é exatamente isso. Kardec vai dizer, porque o início a gente já sabe, na estrutura de cada capítulo são os comentários do próprio codificador. E Kardec está fazendo comentários em cima de tudo aquilo que ele recebeu. Citei da Revista Espírita de 1858 para vocês, no encontro passado, onde ele conversa com seres. E ele teve a oportunidade de obter inclusive desenhos de colônias, de casas em Júpiter, por exemplo. Ele teve a oportunidade de entrevistar um espírito que encarnou aqui e que morava em Júpiter, tá? Então, não quero, assim, lógico, de novo, violentar consciências de ninguém. Só estou falando que nós estamos trazendo para vocês essas experiências ou as notícias que os amigos nos trouxeram. E aí, só para a gente apimentar um pouquinho essa nossa discussão, a gente vai lembrar do próprio André Luiz. Aí você fala assim, mas eu posso confiar naquilo que o André Luiz me diz? Eu posso confiar naquilo que o André Luiz fala do nosso lar, naqueles desenhos que a Igorinha Cunha fez, que o próprio Chico atestou com base exatamente nas informações dos espíritos? Bom, podemos confiar sim. Por quê? Vou citar um exemplo para vocês. Neio Lúcio, também através da psicografia do Chico, ele conta que naquele momento, quando o André Luiz estava registrando as suas experiências através das mãos do Chico Xavier, tinha um grupo de espíritos que ficavam ali e eles estavam assistindo tudo aquilo que André Luiz estava narrando e passando para o Chico. Gente, o livro Nosso Lar, principalmente, ele foi psicografado mais ou menos ali na década de 40, 43. Foram praticamente 8 meses, se não me falha a memória, exatamente de psicografia. Quem imaginava que nesse período alguém poderia assistir, seria uma transmissão audiovisual daquilo que André Luiz estava narrando? Hoje nós podemos acreditar, por quê? Porque a gente faz isso. Se eu tivesse aqui mostrando para vocês a minha casa com a câmera do celular aqui, rodando, vocês iam ter acesso e ia ver tudo que está acontecendo aqui. Hoje a gente consegue perceber isso. Naquela época, não. Então, podemos confiar? Beleza. Querem mais? Principalmente quando psicografou o livro Missionários da Luz, que é o terceiro da série psicografada por Chico e trazida por André Luiz, ele vai dar uma aula sobre a glândula pineal. Gente, mas foi uma aula que, infelizmente, muitos de nós, sem conhecimentos científicos, temos dificuldades de entender. Eu já citei para vocês, principalmente estudando o livro dos médiuns, a gente vai repetir isso depois, nas sextas-feiras que nós estamos estudando. Por quê? Porque tem muito a ver com o Chico. A experiência do Chico, ela é riquíssima para nós. E Chico é uma pessoa que está muito mais próxima de nós, né? E o Chico, quando psicografou vários livros do André Luiz, o Missionários da Luz foi um deles, um grupo de médicos chegou para ele e falou: opa, Chico, tudo que você está falando aqui é mentira e tal. E aí o que o Chico fez? Eu já contei, não vou nem alongar-me muito. Chico falou: peraí, eu vou perguntar para quem escreveu. Quem que escreveu é que pode falar para vocês. Eu sou só um intérprete, eu só escrevi. E aí André Luiz fala: não, pode falar para eles que tudo aquilo que está escrito aqui é verdadeiro. Não se preocupem não, que com o tempo eles vão saber e vão descobrir. Mas, especificamente sobre a glândula pineal, 60 anos depois do livro Missionários da Luz, foi publicado um artigo numa revista, eu não sei muito bem idiomas, mas uma revista
Neuroendocrinology Letters, uma revista especialista justamente nessa parte endocrinológica, onde eles explicam exatamente sobre a glândula pineal tudo aquilo que o André Luiz trouxe no livro Missionários da Luz. 60 anos depois. Naquela época, o conhecimento da pineal era apenas e tão somente para segurar, vamos assim dizer, a vida ou a puberdade dos seres durante determinado período. Era só para isso. E André Luiz faz um discurso dessa pineal que era exatamente uma como é que ele utiliza a expressão? Fugiu aqui agora. Uma usina geradora. E descobriram 60 anos depois, publicada numa revista científica mais importante sobre o tema no mundo. E aí você fala, eu posso acreditar e confiar no André Luiz? No Chico Xavier? Então, gente, não tem como. A gente fala de Emmanuel, romance, por exemplo, Paulo e Estevão, que todo mundo fica ali preocupado com os romancezinhos e tal. Não, mas os romances de Emmanuel são romances históricos, ele traz muitas verdades. Emmanuel já começa falando no livro dele sobre as ruas suntuosas de Corinto. E isso lá na década de 40 também, quando chega lá na década de 70, nas escavações que fizeram na antiga Corinto, descobriram que as ruas de Corinto eram de mármore. Veja, 30, 40 anos depois que ele escreveu, descobriram que aquilo que ele escreveu era verdade. Então, aí vocês perguntam, eu posso confiar, eu posso acreditar? E eu falo para vocês, com certeza. Mas, de novo, enquanto nós nos mantivermos com a nossa visão materialista e principalmente ignorante no sentido de não ter conhecimento, ou não buscar conhecimento, ou não se permitir o conhecimento, a gente vai ter dificuldade. Por exemplo, tente falar com alguma pessoa da família de vocês que é mais idosa sobre os avanços da tecnologia de hoje. Tente pegar, eu sei que eu tinha o meu sogro aqui, às vezes eu ia falar para ele, tenta que o celular funciona assim, se assado. Ele não acreditava no celular, não, esse negócio de celular, isso não existe, isso aí, ele não conseguia entrar na cabeça dele. Por quê? Porque era de um mundo diferente. Assim como pega a humanidade há menos de 300 anos, ou melhor, mais de 300 anos atrás, antes da Revolução Industrial. Quem imaginaria os instrumentos e as máquinas que nós temos hoje? O avião, por exemplo. Então ninguém. Muitos de nós até hoje não conseguimos entender como que essas coisas funcionam. Aí quando vem alguém que traz uma notícia para nós, a gente fala assim, não, isso aí é fantasia, isso é ilusão, isso é utopia. Então, só o que eu peço a vocês, vamos desconstruir um pouco desta barreira ou deste preconceito para nós conseguirmos entender. É isso mesmo, Cido. As obras de André Luiz estão sendo estudadas até hoje. Muitas revelações ainda serão descobertas. De vez em quando a gente vai revelando uma ou outra aqui para vocês. Todas as obras dele. Evolução em Dois Mundos, nem se fala, que a gente tem inclusive estudado junto com os estudos sobre a Gênese. Bom, então, como nós ainda não conseguimos desconstruir essa ideia material de que aquilo que acontece é somente aquilo que nós vemos, a gente vai ter dificuldade. Mas como nós estamos trabalhando nisso, eu espero que todos vocês consigam entender e assimilar bem o que essa doutrina nos apresenta. Ok? Então, na sequência aqui, como eu disse para vocês, trazendo algumas informações sobre, em especial, o que está no livro Cartas de uma Morta, que a mãe do Chico, Maria João de Deus, escreveu, e ela escreveu de uma forma assim, muito simples, então não tem dificuldade em entender. Ela conta que ela foi levada por guias espirituais nessa viagem exatamente para mostrar para ela. E eu só vou trazer um dadozinho para vocês. Eu não me lembro se eu cheguei a falar isso com vocês no encontro passado, mas um dadozinho, porque este livro do Chico foi, ou essas mensagens de Maria João de Deus foram as primeiras mensagens
a serem psicografadas por Chico. Muitas delas a título de ensaio. O primeiro livro foi depois Parnaso de Além Túmulo. Depois que pegaram essas mensagens e juntaram, agruparam num livro. A Naida está falando aqui que está travando, mas eu creio que deve ser só para ela lá, que eu acho que aqui está tudo normal, pelo menos que eu tenho percebido. Anaida, depois se der algum problema, você me avisa que eu dou um jeito de encaminhar para você, tá? Obrigado por ter avisado. E aí vocês também vão ajudando a observar aí. Então, só lembrando que essas mensagens da Maria João de Deus foram psicografadas em 1927, 28, 29, tá? Então, tem um dado que ela traz lá no seu livro falando sobre Marte, que eu até anotei aqui depois para falar para vocês, que era algumas, segundo alguns especialistas, sobretudo nas primeiras sondas que foram enviadas para Marte, identificaram algumas que pareciam ser construções de canalização. Depois, esse livro já tinha sido escrito, e lá no livro ela coloca o seguinte: isso que pareciam canalizações nada mais eram do que estruturas físicas do próprio terreno que ligavam os rios e os mares de Marte. Recentemente, numa outra sonda que foi encaminhado, a NASA descobriu e confirmou isso que a mãe do Chico falou na década de 30, quando ele começou a psicografar essas mensagens. Tá? Só para vocês verem que, ou de novo, questionar ou se indagarem, podemos confiar nessas mensagens? Então eu identifiquei aqui algumas características retiradas exatamente desse livro Cartas de uma Morta, só para vocês terem uma ideia de como que são nessas diferentes categorias de mundo. Nós estamos falando de Marte, Saturno, principalmente, que são planetas mais evoluídos do que a Terra. Inclusive Marte tem uma peculiaridade bem interessante, tá? Ótimo, que bom, Anaida. Bom, para vocês terem uma ideia, lá em Saturno, vamos falar primeiro de Saturno, tá? Que é um dos mais avançados, parece que ele só perde para Júpiter. Saturno, a mãe do Chico vai dizer que o Sol lá, ele é azulado. A atmosfera, nós temos aqui um Sol bem alaranjado. Lá o Sol de Saturno é azulado. Ela fala da ausência de clorofila. Por quê? Porque inclusive as folhagens das árvores também são azuladas. Ela fala que os seres vivos, inclusive para os olhos da mãe do Chico, ela fala que eram como monstros. Mas é a forma dela enxergar, porque a gente sabe, gente, beleza, cada um vê e enxerga de uma forma. Então ela fala que pareciam monstros, mas assim, que debaixo dos braços eles tinham algo que pareciam asas, que era para facilitar a volitação. Ou seja, são seres que praticamente deslizam, eles não caminham como nós. Fala ela também que o dia de lá seria de 10 horas comparados com o nosso. Porém, as estações do ano que nós experimentamos aqui de 3 em 3 meses, lá são de 7 em 7 anos. E isso proporciona um clima mais adequado e uma saúde física também mais equilibrada. Porque a gente não fala aqui, olha, mudou de temperatura, parece que o nosso organismo já reage de uma forma diferente. Agora vocês imaginem uma mudança de temperatura de 7 em 7 anos. Ou seja, dá uma maior estabilidade para a saúde física. Fala também ela sobre a inteligência dos seres que habitam aqueles mundos, tá? Totalmente ou bem superior à nossa. A faixa da infância, que ela é muito mais curta do que a nossa. E aí já não é ela, em outras obras, salvo engano, Humberto de Campos que fala isso, crianças, por exemplo, de 6 meses de idade, já conseguem se comunicar inclusive com seres de outros planetas. Ou seja, são características mais avançadas desses mundos. O que ela fala também de interessante, lá tem regiões de dor e sofrimento. Sim,
Lógico que diferentes da nossa, mas existem. Porém, ela fala que as reuniões que acontecem lá, elas são no plano aéreo, elas não são no plano terreno como acontece conosco. Olha para vocês verem, é uma categoria, uma característica de mundo. Por isso que nós não vamos conseguir identificar condições de vida lá, porque a gente está avaliando de acordo com a condição de vida que nós temos aqui. Já Marte, também rapidamente, porque para a gente já avançar nesse capítulo, Marte, ela fala que ela é diferente, tem uma vegetação ligeiramente avermelhada. E que nessa cidade que ela visitou, as construções são mais ou menos parecidas com a nossa. Tá? A atmosfera também é parecida, porém ela é mais leve. E os corpos deles também têm algumas diferenças da nossa e que permite que eles também volitam com mais facilidade. Ela viu uma vida aérea muito mais intensa do que a nossa, né? E a nossa aqui, vocês já perceberam, vários países aí têm lançado automóveis que praticamente não tocam o chão mais. Então lá em Marte, segundo a mãe do Chico, a atividade aérea é muito mais constante do que a nossa, tá? O que ela fala também é que o dia ele é parecido com o nosso, de 24 horas e 40 minutos. Porém, ela fala que os anos são de 668 dias, com também estações mais longas, tá? E o detalhe que existe com relação a Marte e também nas obras da codificação e nas obras de Chico, que é interessante abordar, é que Marte evoluiu um pouco mais rápido do que a Terra, porque lá eles não tiveram esses problemas que nós enfrentamos aqui das guerras, como nós dissemos no último encontro nosso, né? Que o próprio Chico havia dito que se nós não ultrapassássemos esses 50 anos sem uma guerra, essa guerra demandaria no mínimo em torno de uns 900 anos para nós atingirmos a regeneração. E agora a gente tem chance de atingir a regeneração num período bem mais curto. Então, como Marte não foi um planeta que foi muito dedicado a guerras, então eles não tinham muito que recuperar, por isso que eles avançaram mais rapidamente do que a Terra, tá? E isso é interessante. Tem um livro do Humberto de Campos, salvo engano é Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 24. Se não for, depois vocês me mandam aí uma mensagem que eu identifico o livro certinho. Conta exatamente de uma reunião que foi feita lá no plano espiritual com seres de Saturno, de Marte, Júpiter e da Terra. E ele fala da visita do mensageiro da paz, exatamente para identificar quais são os problemas que nós enfrentamos. E essa mensagem que Humberto de Campos traz, ela foi psicografada em 1937, antes da Segunda Guerra Mundial, quando esse mensageiro da paz fala e contando de cada um dos países que estariam depois envolvidos na guerra e qual era o pensamento e a mentalidade, sobretudo dos políticos, com relação a este armamento que cada nação estava justamente buscando. Então são as guerras que atrapalham a evolução dos mundos. São as guerras que nós tivemos que atrasou esse nosso processo evolutivo. Por quê? Porque cada mundo é classificado de acordo com a classificação das próprias criaturas. Aí, gente, como nós estamos chegando ao final, não vai dar para nós comentarmos. Para fecharmos este primeiro tópico, olha para vocês verem, nós estamos, no segundo tópico desse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente vai falar rapidamente, tá? Não vai ser hoje, na próxima segunda, do que são os mundos transitórios, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Aí a gente vai falar rapidamente da característica da um. Por quê? Porque depois a gente vai estudar esses mundos, ou pelo menos alguns deles. Existem algumas questões no livro dos Espíritos, tá? Então a gente deixa para falar lá. E eu retomo desse ponto para a gente traçar aquilo que Kardec e Santo Agostinho vai nos falar de características principais, ou pelo menos citar e falar para vocês o que são esses mundos, para a gente dar sequência neste estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É fantástico,
essa obra, esse estudo, e tudo isso Jesus disse numa frase, e nós hoje estamos desvendando: há muitas moradas na casa do meu Pai. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração, pela participação de todos vocês. Tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Muita paz.